Olá a você que nos acompanha em nossas devocionais. Graça e paz do Senhor esteja sobre a sua vida neste novo dia e também diante da palavra do Senhor que nos estimula, que nos exorta, que nos abençoa, que nos edifica e nos prepara para a cada situação da vida, nos auxiliando e nos fortalecendo para a caminhada todos os dias. Que Deus te abençoe. A palavra de hoje se encontra aqui em Colossenses capítulo 1, verso 11. Colossenses capítulo 1, verso 11. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Nós vemos aqui Paulo nos trazendo uma parte do que ele está orando e aqui ele colocando os motivos desta oração. Bom dia você que está nos acompanhando, Deus te abençoe. E nós estamos sempre orando ao Senhor, mas o que oramos? O que pedimos ao Senhor? E Paulo está orando para que aqueles irmãos tenham o pleno conhecimento da vontade de Deus, que eles transbordem nesse pleno conhecimento. Ou seja, o pedido da oração de Paulo no verso 9 é para que eles transbordem do pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Então, para que você compreenda o verso 11, a questão da perseverança, você precisa entender que Paulo está orando. Isso aqui é parte de uma oração. E nesta oração, o seu pedido é para que aqueles irmãos transbordem do pleno conhecimento da sua vontade. Ok, esse é o pedido. Mas por que ele ora? Para quê? Qual o objetivo deste pedido? Verso de número 10, ele diz: a fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. A fim de viver de modo digno do Senhor. Ou seja, Paulo está fazendo aqui, olha a estrutura ou o pensamento de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo nesta oração. Transborde do pleno conhecimento da vontade de Deus para que você viva de maneira digna, de modo digno do Senhor. E esse modo digno, ele coloca uma segunda frase aqui, que é como Deus quer ser agradado, para o seu inteiro agrado. Ou seja, Deus se agrada com o nosso estilo de vida, Deus se agrada com um modo digno de viver. E Paulo então coloca o propósito deste pedido: para que eu viva então de modo digno do Senhor, eu preciso conhecer, ter pleno conhecimento da sua vontade. Eu preciso transbordar desse conhecimento. Eu preciso de conhecimento da sua vontade para viver de modo digno. E aí então, nesse pensamento inspirado pelo Espírito Santo, ele mostra aqui como é que eu faço isso, como é que eu vivo de modo digno do Senhor, de forma que eu então agrade a Deus. Porque se somos filhos de Deus, assim como um filho gosta de agradar o pai, nós também precisamos agradar o nosso Senhor. Somos filhos, somos servos e Deus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o nosso Pai, e nesse sentido nós precisamos agradá-lo. Não é uma oração somente para que Deus atenda às nossas necessidades, mas uma oração que venha a transformar o nosso ser para sermos conforme a imagem de Cristo e sermos e vivermos como Deus espera de cada um de nós. Então, Paulo está colocando aqui, eu estou insistindo nisso para que você guarde estas palavras, para que você guarde esta estrutura e nunca mais esqueça de que
toda a sua vida, toda a prática, todo o comportamento depende desse transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus. Quando você não conhece a vontade de Deus, quando você não está transbordando deste conhecimento, você então vai viver da sua maneira, você vai viver segundo o seu próprio coração e não conforme a vontade de Deus. E você então precisa conhecer, transbordar do pleno conhecimento da vontade para viver de modo digno, que agrade ao Senhor. E aí você pergunta, então como eu faço isso? Como então eu faço isso? E Paulo, orando por aqueles irmãos, ele coloca aqui 4 coisas. Ele diz: frutificando em toda boa obra, ou seja, serviço, servindo ao Senhor. Ele diz: crescendo no pleno conhecimento, ou seja, nós nunca vamos parar de aprender a palavra de Deus. Eu sempre tenho a oportunidade de crescer. Eu nunca posso dizer que já sei tudo, já li a Bíblia toda, já entendo tudo. Eu sempre tenho algo novo a aprender do Senhor. Eu tenho que ter o coração disposto a conhecer, a aprender. Por isso nós, na igreja presbiteriana, onde eu pastoreio, nós temos escola dominical lá aos domingos. Nós temos estudo bíblico nas quartas-feiras. Nas nossas pregações são expositivas para explicar o texto. É uma parte da pregação expositiva, explicar o texto. E isso tudo faz parte desse crescer no conhecimento do nosso Senhor, do pleno conhecimento de Deus. Ou seja, serviço, conhecimento. Ele diz uma terceira coisa agora que está incluída aqui, a nossa perseverança. Ele diz: sendo fortalecido com todo o poder segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade. É onde nós vamos nos ater aqui, ou seja, eu sou fortalecido. Veja, a pessoa, os colossenses seriam fortalecidos, ou seja, não é uma força deles, mas Deus os capacitaria para as lutas e as diversidades da vida. E quarto, o quarto como aqui viver de modo digno é a gratidão, no versículo 12, dando graças ao Pai que vos fez idôneo à parte que vos cabe da herança dos santos na luz, dando graças a Deus, ou seja, gratidão, agradecimento, né? O quarto como nós podemos viver de modo digno, né? Tessalonicenses, Paulo vai dizer para nós darmos graças a Deus em tudo, né? E nós precisamos aprender sobre isso, porque esta é a vontade de Deus. Ele diz lá em Tessalonicenses capítulo 5. Então, o que nos interessa aqui hoje na nossa devocional perseverança é este terceiro como viver de modo digno. Lembrando de novo que viver de modo digno é o objetivo de transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus. Então eu preciso conhecer ou transbordar do pleno conhecimento da vontade, a oração de Paulo para aqueles irmãos, e para que eles vivam de modo digno do Senhor. E como viver de modo digno? A terceira coisa que ele diz aqui: sendo fortalecido com todo o poder. Primeiro, Paulo está dizendo aqui que esta perseverança que nós precisamos, ou a perseverança que vai nos auxiliar ao longo da jornada cristã, faz parte desse viver de modo digno, de que nós não somos fortalecidos pelo nosso intelecto. Isso vem de Deus. A forma aqui é passiva, ou seja, eu preciso receber isso. Isso não vem de mim propriamente, mas eu preciso disso. Por isso eu preciso conhecer a vontade de Deus, transbordar no pleno conhecimento da sua vontade.
pois a perseverança para suportar as adversidades da vida, ela só vai ocorrer se eu conheço a vontade de Deus e então para viver de modo digno. A perseverança que Paulo está colocando aqui, essa paciência, a palavra que ele usa aqui tem a ideia de paciência, de constância, de firmeza, de não ser abalado por nada. Mas veja, para que essa perseverança aconteça, alguns autores interessantes vão dizer que essa perseverança é o fruto desse fortalecimento. Ou seja, eu preciso ser fortalecido com todo o poder para então ter perseverança. Eu não terei perseverança e vai ser uma perseverança humana que acaba quando eu não busco em Deus essa perseverança. Eu preciso ser fortalecido com poder para então ter perseverança. Talvez esse seja então a resposta porque muitos crentes desistem. Porque nos nossos dias nós temos tantas pessoas que são infelizmente chamadas de ex-crentes, se é que isso existe, né? Pois na verdade aqueles que não buscaram o pleno, não transbordaram do pleno conhecimento da vontade de Deus, não perseveram. Aqueles que não estão com o propósito de viver de modo digno do Senhor, não perseveram. Aqueles que, diante das lutas e embates da vida, desistem do Senhor, lembra a parábola do semeador? Vieram os espinhos, aquela semente que caiu no meio dos espinhos. Jesus depois vai explicar aquela parábola, dizendo que vieram as dificuldades, os sofrimentos e sufocaram a palavra. Então, se eu não sou fortalecido com o poder que vem de Deus, se eu ainda digo, eu aguento, né? Eu já tenho estrutura para aguentar, pode vir qualquer dificuldade da vida que eu aguento, nós não aguentamos. Nós não temos condições para isso. Então, o que a Bíblia está nos ensinando aqui, nesse terceiro como viver de modo digno do Senhor, é que nós precisamos buscar esse poder, eu preciso ser fortalecido com esse poder, um poder capaz de transformar a vida de alguém. E essa força, ele diz aí, segundo a força da sua glória. Ou seja, ele usa duas palavras aqui, poder e força, para nos mostrar a importância de como nós precisamos, se queremos a perseverança como resultado na nossa vida, e mostrar como nós vivemos de modo digno do Senhor por meio de um crescimento ou por meio de um transbordamento do conhecimento da vontade de Deus. Esta perseverança, ela então só nos dá capacidade para sermos transformados na vida e termos autoridade para invadir o reino do inimigo, né? Então são esses dois aspectos, por isso ele diz com todo o poder e segundo a força da sua glória. Nesse fortalecimento vamos precisar de toda perseverança e longanimidade para isso. Esta perseverança aqui, então, esta paciência de suportar as circunstâncias difíceis da vida, e a longanimidade, quando ele coloca ao lado da perseverança, é para a gente ter paciência sobre pessoas difíceis, não só circunstâncias, mas também pessoas. Então, para viver de modo digno do Senhor, precisamos ser fortalecidos para suportar as situações difíceis e as pessoas difíceis que estão no nosso círculo de relacionamento. E para este fortalecimento, a necessidade de todo poder e força da glória de Deus são imprescindíveis. Não haverá perseverança se não houver o poder e a força do Senhor em nós.
não teremos perseverança nas coisas de Deus e nesta vida, os embates dessa vida, os sofrimentos, as tribulações que nos acontecem o tempo todo, nós perderemos e cairemos em cada situação difícil que acontece se nós não tivermos esse poder e esta força. Pois é este poder e esta força que garantem a perseverança. É o poder e a força da glória que garantem a nós a perseverança em todas as situações difíceis. Nós precisamos disso. Então, a necessidade de poder e força da glória de Deus são imprescindíveis, pois se optarmos em fazer conforme as nossas próprias forças, tenha certeza que vamos desistir no meio do caminho. Não vamos ser perseverantes, vamos quebrar relacionamentos, porque a longanimidade pela força humana vai também embora rapidamente. Então, para viver de modo digno do Senhor, nós precisamos ser fortalecidos com poder e força para que a perseverança aconteça. É interessante que João Calvino, sobre este texto, ele vai dizer o seguinte, que esta é de acordo com o seu poder, com a força da sua glória, que nós temos perseverança. Então ele diz, tão longe de alguém ser capaz de suportar, por dependência de suas próprias forças, o poder de Deus se mostra ilustrativamente em ajudar nossa enfermidade. Então ele mostra o que é que a força dos crentes deve mostrar: paciência, perseverança, longanimidade, porque eles são constantemente exercitados com a cruz neste mundo, e 1000 tentações diárias se apresentam a fim de pesá-las, e elas não veem nada do que Deus prometeu. Devem, portanto, armar-se com uma paciência admirável, ou a perseverança, para que o que Isaías diz possa ser realizado. E ele está falando aqui de Isaías 30, verso 15, que na esperança e no silêncio estará a sua força. Como nós precisamos conhecer, transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus, para vivermos de modo digno. E esse viver de modo digno, isso implica em suportar as situações mais adversas da vida com perseverança. Mas essa perseverança só acontece se eu for fortalecido com o poder do Senhor e segundo a força da sua glória. Nós não teremos perseverança sem isso. A perseverança não vai acontecer na nossa vida se não buscarmos a palavra do Senhor. É na palavra do Senhor que encontramos a sua vontade, o conhecimento da sua vontade. Está na palavra do Senhor. Não é em sonhos, visões, revelações, não é em palavras proféticas e em experiência dos outros. É na palavra do Senhor que encontramos os seus preceitos e os seus decretos. A vontade do Senhor revelada através dos seus preceitos e através dos seus decretos. Seus preceitos são todas as suas ordenanças reveladas. Os seus decretos, nem todos eles estão revelados, mas a gente sabe que eles existem. São os planos de Deus que são inalteráveis e que eles vão acontecer. Então a vontade de Deus está aqui, mas nós precisamos transbordar deste conhecimento para viver de modo digno. E viver de modo digno servindo, aprendendo e também sendo fortalecido pelo Senhor para suportar as situações mais adversas da vida. Pois este mundo está quebrado, como Paulo diz em Romanos 8, a partir do verso 18, que este mundo geme e nós também gememos. Jesus disse em João 16 que no mundo teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O Salmo 107 nos fala sobre as tribulações
e que nós teríamos sofrimentos, mas nós clamaríamos ao Senhor na nossa angústia e Ele viria a nos socorrer e nos capacitaria para esta caminhada. Por isso, meu querido, você quer ter perseverança? Talvez você esteja quase desistindo da fé por uma situação tão adversa. É no pleno conhecimento da palavra de Deus, da vontade de Deus, que somos então fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, para então com toda a perseverança a gente suportar estas situações mais adversas da vida. São situações que nos abalam, entristecem, desanimam, trazem depressão, angústia, choro, tristeza. São situações das mais adversas que trazem dificuldades para nós. E dentro dessas dificuldades vem então aquela vontade de: será que vale a pena servir ao Senhor? Será que vale a pena ser crente? Será que vale a pena mesmo continuar nessa caminhada, indo à igreja todos os domingos e servindo ao Senhor? A gente vai fazendo essas reflexões. Tem um outro autor que vai dizer que a graça que não sucumbe facilmente ao sofrimento e é um dos frutos mais abençoados da árvore da vida, é o resultado do efeito estimulante da aflição e se opõe ao desânimo ou à covardia. Nós precisamos dessa perseverança para não desistirmos no meio do caminho, pois desistir no meio do caminho não é perseverança. Eu tive perseverança até tal ponto, aí aconteceu tal coisa e eu desisti. Não, isso não é perseverança bíblica. A perseverança é aquela que vai até o fim. É a constância, é a paciência para suportar todas as adversidades da vida. E nós, como humanos, não conseguimos. Precisamos de um poder espiritual. Precisamos de algo que não é de nós, mas vem de Deus, vem fora de nós e é inserida em nós. E para isso eu preciso transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus. E então eu vou viver de modo digno, suportar as aflições, suportar as dificuldades e com o poder e a força do Senhor, ser perseverante nessa vida, diante das dificuldades, é viver de modo digno que agrada ao Senhor. Então, que Deus te abençoe nesse dia, que você venha diante das adversidades, lutas, provações. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, ele vai dizer: somos em tudo atribulados, mas não angustiados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Lembre-se disso. Por que esse limite? Por que somos, mas não? Essas duas palavras que se repetem. Somos em tudo. E aí vem as palavras mais difíceis que nós não gostaríamos de viver. Porém não. Quando Paulo coloca isso, ele coloca um limite. Isso só é possível por causa desse poder que opera em nós. A graça de Deus nos capacita para vivermos de modo digno do Senhor. E esse viver de modo digno inclui a perseverança em suportar todas as adversidades da vida. Então que Deus te fortaleça, você seja fortalecido. Assim como Paulo, a nossa oração hoje é para isso, para que você transborde do pleno conhecimento da vontade de Deus e assim você viva de modo digno, frutificando, crescendo e sendo fortalecido e agradecendo ao Senhor em todo momento. Deus te abençoe e um bom dia na graça e na paz do Senhor.